E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e aqui no canal do YouTube Surtando Advogando falamos sobre direito do trabalho, advocacia. A gente também joga um papo sobre o intercâmbio que eu fiz, sobre as minhas experiências lá na Europa e sobre os surtos que eu tenho dentro e fora da advocacia. Bom, nos últimos vídeos daqui do canal, tá? A gente tem falado bastante sobre direito do trabalho. Eu falei muito sobre a questão das férias, o que aconteceu agora no período da pandemia, quem ficou em casa porque estava tendo férias antecipadas, se fosse demitido, você tem que pagar um empregador ou não. Se quiser assistir, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. No último vídeo, inclusive, eu expliquei para vocês sobre o que se considera falta injustificável ou não para a gente poder saber se o trabalhador vai ter direito às férias ou não. Clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. E esse vídeo de hoje vai ser sobre advocacia. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto que a gente não costuma abordar muito dentro da advocacia e também fora dela. Na verdade, eu acho que eu já gravei alguns vídeos falando sobre casos difíceis que eu tive dentro e fora da advocacia. Gravei também um vídeo, se eu não estou enganada, que foi até um vídeo bem interessante, sobre as dificuldades que a gente enfrenta na profissão. Se, temos um longo se, eu achar esse vídeo, eu vou deixar linkado no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. Eu até me lembro que teve um comentário de uma seguidora do canal embaixo, que eu achei super interessante, ela falando assim, que ela disse, né, que ela tinha sentido vontade de chorar, porque ela, assim, viu no que eu estava falando no vídeo, no meu depoimento, sobre as inúmeras dificuldades que ela passava e que ela tinha passado no início de carreira e que ela ainda passava, e que eram coisas que a faculdade não ensinava. E aí, hoje eu vou falar com vocês sobre um caso que eu tive recentemente dentro do escritório, certo? E como isso mexeu comigo. E como o advogado ele tem que lidar constantemente com emoções e pressão psicológica o tempo inteiro. Então, nosso vídeo de hoje vai ser sobre um dos grandes lados difíceis da advocacia, que é você tentar se conformar, ou pelo menos tentar tomar decisões que sejam inteligentes, mesmo que vão contra tudo aquilo que você acredita. Então, pega o seu café aí, que hoje a gente vai bater um papinho aqui, tá? Tá, primeiro eu vou contar sobre o caso que foi que aconteceu. A gente já teve um vídeo aqui no canal que foi sobre o que fazer na fase de execução, né? E aí eu tinha feito um pedido de penhora dentro do processo, o juiz tinha indeferido, eu entrei com mandado de segurança, a gente conseguiu uma liminar para o processo retornar e o juiz monocrático de fato proceder com a penhora na conta do executado. E aí ele estava praticamente, assim, verdade seja dita, advogando pelo executado, sendo que o próprio executado não estava nem falando nada dentro do processo. Ele estava indeferindo essa penhora, dizendo que estava no meio da pandemia, que a crise estava muito grande e que tinha que esperar a economia melhorar para se determinar o prosseguimento de atos executórios. Tipo, uma coisa absurda, né? Isso não tem justificativa. E o argumento dele era que o executado não precisava de tempo para poder juntar uma grana para se prover e ser capaz de pagar suas dívidas. E o trabalhador, como é que fica nessa história? E aí, na época, a gente conseguiu uma liminar que, assim, foi fantástica, decisão muito bem dada, certo? Não é porque foi uma decisão que foi favorável às minhas pretensões, não. É porque realmente foi uma decisão bem fundamentada do ponto de vista técnico e moral, entendeu? E aí o desembargador na época até falou assim, se você quiser assistir esse vídeo, clica no card que vai estar aqui em cima, eu vou só resumir. Ele disse o seguinte, que a crise econômica atingia empresários e trabalhadores, que não estavam escolhendo classes sociais, e que se o executado não teve dinheiro para pagar a dívida durante 2 anos antes de uma pandemia, não ia ser agora que ele ia conseguir juntar uma grana durante um certo período de tempo para poder pagar, entendeu? E que não se justificava, porque se o empresário precisava comer, o trabalhador também precisava comer. E aí ele foi mais para a questão técnica, falando que o direito de penhora era um direito líquido e certo,
que é previsto na CLT, que é previsto no CPC, que é justamente a punição que o executado atrai quando se quer do NERT, tal. Enfim, e aí ele deu a liminar, a gente conseguiu a penhora. Depois da penhora, o executado acabou entrando com embargos de execução. Aí esse mesmo juiz queria tirar a penhora, eu entrei com a grave de petição para o tribunal, e o tribunal manteve a penhora, mas determinou o seguinte, que do valor penhorado ficasse bloqueado 20% para pagamento dos créditos trabalhistas e que a empresa fosse oficiada para todo mês reter 20% para pagar a dívida. Então, assim, realmente, sim, salário pode ser penhorado. Mas o nosso vídeo de hoje não vai ser sobre isso. O que é que eu quero falar com vocês é o seguinte. Na época, eu me recordo que eu fiquei muito chateada. Quando eu peguei a decisão, que me fez um mal gigante, assim, por duas questões. Uma, porque a lei prevê o direito de penhora, entendeu? Quem tem que combater a penhora é o executado, não é o juiz. O juiz tem que cumprir a lei. Se é um meio de execução que pode ser indicado pelo exequente, está previsto na lei, inclusive tem até uma ordem lá no CPC, que é a ordem do que deve ser bloqueado, penhorado, ele até prevê que a preferência deve ser dinheiro. Então não tinha justificativa para o juiz chegar e dar uma decisão arbitrária dessa. E aí, na época, eu fiquei chateada porque ele estava indo contra o que a legislação manda. Mas não é só ir contra o que a legislação manda. É utilizar um ativismo judicial para prejudicar uma parte que já está sendo lesada. Porque um trabalhador que passou um tempão sem receber, teve que recorrer ao Poder Judiciário, tem uma sentença transitada e julgada, já passou mais de 2 anos e não recebeu o crédito, no mínimo, o processo judicial ele tem que tramitar de uma forma célere, entendeu? Que viabilize o fim daquela discussão, que viabilize que o jurisdicionado obtenha a tutela que lhe foi concedida, tá? Inclusive, a gente tem lá o artigo 6º do CPC, que fala do princípio da cooperação, fala que todas as partes envolvidas dentro do processo, inclusive os juízes e servidores, devem trabalhar com esse fim, com o fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Qual é a efetividade da tutela jurisdicional? A gente permitir que o processo se resolva da forma mais rápida e justa possível. E aí, quando um juiz chega e dá uma decisão dessa, dizendo que vai indeferir uma penhora sem qualquer justificativa, ele está afrontando esse princípio, esse dever de cooperação com o qual ele deve conduzir o processo judicial. E aí, o que acontece? Eu fiquei muito chateada, muito revoltada na época, né? Principalmente porque, assim, eu sei a situação dessa cliente, dessa trabalhadora, uma pessoa muito humilde que está passando por um estado de miséria. É estado de miséria, eu não estou falando de pobre, não. Pobreza é uma coisa, miséria é outra. E aí, o que acontece? Eu entrei com o mandado de segurança, a gente conseguiu eliminar, foi até bem rápido eliminar. O juiz deu uma decisão de caráter eminentemente técnico, tá? Eu não estou falando de ativismo judicial. Ativismo judicial é uma coisa, uma decisão bem fundamentada é outra. Eu já tive juízes que indeferiram vários pedidos meus, mas com decisões fundamentadas, com argumentos técnicos, com embasamento, porque não se convenceu, entendeu? Outra coisa é você trazer um argumento aleatório que vai contra o que a legislação diz e sequer correlacionar com o que o direito fala. E na época eu fiquei bem chateada, mas a gente resolveu o problema dessa trabalhadora. E o que acontece? Essa situação envolve bastante sentimento. Porque assim, advogar não é eu chegar com o braço quebrado, eu vou lá, boto no lugar, conserto e mando essa pessoa para casa. Não é isso. Você tem prazos constantemente. Aí você vai dizer, mas o médico também tem prazo. Se o cara chegou com o braço quebrado e tá gemendo de dor, eu tenho que correr e consertar ali rapidinho. Sim, mas eu consertei o braço daquele cara e ele vai embora. E o próximo que chega. O advogado não. Ele estabelece um relacionamento com o cliente de meses, de anos, entendeu? E o cliente ele fica esperando, né, o resultado do processo e ele fica cobrando.
Então, eu já tenho uma cobrança do cliente que está esperando o resultado do processo. Mas, para poder garantir esse resultado do processo, eu tenho que trabalhar com prazos judiciais. E é um prazo atrás do outro, um prazo atrás do outro. Porque lembra, um advogado não só tem um processo. O advogado, ele vai gerir, em média, uns 100 processos ao mesmo tempo. Hoje, eu acredito que eu tenho mais de 100 processos sobre a minha gestão ao mesmo tempo. Então, assim, tem um prazo, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Você senta, você estuda, você dá você coloca na petição seus argumentos de uma forma fundamentada, aí vem o juiz e dá uma decisão sem analisar os argumentos que o advogado está apresentando. É a mesma coisa que eu chegar e dizer assim para você: ah, eu gostaria de um copo de suco de laranja, porque eu acho que vitamina C pode fortalecer o meu sistema imunológico. Aí você me diz: não. Mas por quê? Por que não? Mas por quê? Por que não? Tô nem aí para os seus argumentos. Gente, não é assim que um processo judicial funciona. Inclusive, está lá no artigo 489 do Código de Processo Civil que um dos motivos de uma decisão se considerar omissa é a falta de apresentação dentro da decisão de fundamentação, a falta de análise do pedido ou até mesmo a falta de análise de teses apresentadas pelas partes que, se analisada houvessem sido, poderiam ser capazes de levar o julgador a concluir a tese defendida, a chegar a uma conclusão de um resultado favorável ao pedido da parte, entendeu? Então, assim, a gente está falando de um advogado que senta, que estuda, que apresenta argumentos técnicos, que fala de provas e de decisões que não analisam. Só que o que acontece? Você passa o dia inteiro lidando com isso. E você sabe que tem um cliente por trás de você que está precisando de uma resposta do Poder Judiciário, que precisa de justiça, que precisa de um provimento jurisdicional. E o que é que você vai dizer para o cliente? Você vai simplesmente dizer: o juiz negou o que o senhor me pediu. Sim, doutor, ele negou, mas a senhora explicou isso, tudo que a testemunha disse, assim, assado. Eu digo: sim, expliquei. Sim, o juiz disse o quê sobre tudo isso? Nada. Gente, eu não... Veja só. Quem está me assistindo agora pode até encarar isso como se eu estivesse generalizando. E aí você vai dizer: mas Thaís, toda regra tem uma exceção. Nós sempre vamos ter um juiz que realmente trabalha, que realmente se empenha, que realmente se compromete. Sim, nós temos grandes magistrados dentro do Poder Judiciário. Eu conheço vários que realmente estudam, que realmente ouvem as partes, que realmente analisam fatos e provas, entendeu? Por exemplo, recentemente, muita gente meteu o pau naquela decisão lá do processo da Mariana Ferrer. Mas a sentença, a gente está falando de uma sentença de 50 páginas. Uma sentença de 50 páginas significa que o juiz, no mínimo, analisou todas as provas de um processo. Agora, uma sentença de uma página, depois de a gente ter tido uma audiência de instrução, que só a ata da audiência de instrução são 3 páginas de depoimento, fora documentos relacionados aos autos, é impossível que o magistrado tenha analisado tudo aquilo ali em 1,5 página, em 2 páginas. Agora, o que mais deixa o advogado frustrado não é nem a decisão ser concisa, porque você pode até dizer assim: advogado está falando isso porque advogado vem com petição de 50 laudas. Não, o advogado não quer uma sentença de 50 páginas também não. O que o advogado quer é que pelo menos o magistrado se posicione sobre as teses que nós apresentamos, que ele se manifeste sobre as provas produzidas nos autos, que o magistrado leia os nossos argumentos. E o que acontece é que isso vai gerando uma frustração constante, entendeu? Porque você tem uma meta para atingir,
Se você perder aquele prazo judicial babau, acabou com o processo, gerou um dano irreversível muitas vezes ao processo. E isso de uma forma constante, porque são vários prazos que você tem que cumprir. O cliente em cima, cobrando, doutor, pelo amor de Deus, doutor, pelo amor de Deus. Gente, eu sou advogada trabalhista, vocês sabem o que é que eu mais escuto? O que é que eu, estatisticamente falando, minha irmã disse que odeia minhas estatísticas, mas estatisticamente falando, você sabe o que é que eu mais escuto dos meus clientes que me ligam todos os dias? Doutora, eu estou passando fome. Doutora, cortaram minha conta de energia. Doutora, eu não tenho mais o que comer. E não são os clientes que a gente entra com uma ação de dano moral contra a empresa. São clientes que foram demitidos sem receber rescisão. São clientes que foram demitidos sem ter um FGTS recolhido. São clientes que foram demitidos sem receber uma guia para dar entrada no benefício de seguro-desemprego. É esse tipo de cliente. Aí a gente tem casos de clientes assim que passam 2, 3, 4 anos para obter uma resposta do Poder Judiciário. Aí você vai dizer que isso não corta seu coração? É claro que corta. E aí você tem que lidar com isso, com esse envolvimento emocional com o cliente, com a necessidade de estar atingindo cumprimento de metas, de prazos, e a frustração de você ver um magistrado sentar do outro lado e sequer analisar seus argumentos. Então, é muito importante dentro da advocacia você chegar a um patamar onde você seja capaz de conseguir tomar decisões emocionalmente inteligentes, mesmo quando elas vão contra tudo aquilo que vocês acreditam. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa carga de frustração faz com que o advogado fique hipertenso, faz com que o advogado deixe de viver momentos com a sua vida, com a sua família, abdicando da sua vida pessoal, faz com que ele fique cada vez mais preso nos problemas dos seus clientes. E aí, quando ele se convence, do ponto de vista técnico, eu estou falando do ponto de vista jurídico, de uma tese, e ele quer ir até o fim por aquilo ali, nem sempre mostrar que está certo significa resolver o problema. E isso é uma frustração que você vai ter que aprender a lidar consigo mesmo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque recentemente, em outro caso, eu fiz um pedido de penhora no processo. O juiz indeferiu sob o seguinte argumento: que recentemente, há menos de 30 dias, ele havia tentado realizar penhora nas contas daquela executada e ele não tinha encontrado dinheiro nas contas dela, que por isso que ele estava indeferindo a penhora. Ele até apresentou um argumento. O que é que eu fiz? Me manifestei e expliquei para ele o seguinte: doutor, mas eu obtive na conta dessa empresa há menos de 2 semanas na vara que fica em frente à sua. Tá aqui, ó, o comprovante da penhora, a decisão do juiz, a executada sequer se opôs a essa penhora, concordou com a penhora. E ainda disse o seguinte, inclusive num valor superior ao que eu estou pedindo aqui. Ele deu uma decisão de um parágrafo, dizendo assim: não vejo motivos para alterar os fundamentos da decisão anterior. Ponto. Aí eu acho que ele achou: não é suficiente. Como é que eu posso mostrar ainda mais que eu vou fazer o que eu quero, mesmo que a legislação diga o oposto? Ele disse: deixe o processo sobrestado por 2 anos. Vocês sabem o que é sobrestar um processo? Deixar o processo parado. Porque, segundo ele esperava resolver, obter o pagamento de todas as dívidas trabalhistas que aquela empresa tinha em um outro processo. Sim, ele tinha reunido algumas execuções em um único processo. Alguns magistrados fazem isso para economizar tempo, porque em vez de eu ter que dar 20 decisões, eu dou uma única decisão num único processo. E aí ele disse isso.
Pois é, não é, meus amigos? Aí entrei com mandado de segurança, achando que a gente ia obter uma decisão que fosse justa, que no mínimo determinasse, que ele explicasse por que ele estava indeferindo a penhora sob o argumento de que ele não tinha achado dinheiro nas contas da executada, quando eu mostrei que tinha. E aí, eu tô rindo, gente, mas é rindo de nervoso. E aí, o que aconteceu? Eu peguei a liminar, né? Aliás, eu peguei a decisão monocrática do desembargador e ele dizia o seguinte, que o magistrado tinha expertise, muita experiência para determinar os atos de execução que ele entendesse que tinha que determinar. E que estava muito claro que ele estava respeitando o princípio da cooperação, mandando aguardar por 2 anos, sem tentar realizar uma penhora quando eu mostrei que tinha dinheiro na conta. O que eu acho interessante é que, estatisticamente falando novamente, esse desembargador que deu essa decisão monocrática, ele costuma dar muitas decisões favorecendo empresas. Assim como esse magistrado. Isso se chama ativismo judicial. Eu represento entidades sindicais, empresas, empregadores, pessoas físicas e trabalhadoras. Eu sei o que eu, como advogada, posso argumentar em cada polo, no ativo e no passivo, mas eu não sou uma pessoa tendenciosa, nunca fui. Quando o cliente me contrata e eu acredito no que ele está me dizendo, eu batalho para demonstrar aqueles argumentos com base naquilo ali, independente de ser uma empresa, independente de ser um empregado. Agora, o que não dá é um julgador prejudicar a outra parte porque ele tem crenças pessoais no sentido de favorecer uma parte e não outra. Da mesma forma, eu já vi decisões arbitrárias de desembargadores favorecendo trabalhadores. Já vi. Eu tive um caso que a gente atuou, que a trabalhadora, ela pedia seguro-desemprego de forma indenizada, dizendo que o patrão dela não tinha dado para ela as guias, e ela recebeu esse seguro-desemprego. Isso é litigância de má-fé. E o pior é que o juiz não tentou investigar se isso era verdade ou não. Como é que eu investigo isso? Manda oficiar o Ministério do Trabalho e Emprego, que agora tem o nome, né? Secretaria não sei das quantas, para verificar se aquela trabalhadora recebeu ou não aquele benefício. Isso é o que o magistrado deve fazer, investigar para descobrir a verdade dos fatos. E não porque ele tem pena de trabalhador ou pena de empresário favorecer uma parte ou outra acima do que a lei diz e acima da busca pela verdade real. E por que ele fez isso? Ele disse que não ia deferir esse ofício porque a empresa tinha faltado o empregador tinha faltado a primeira audiência, então havia sido revel. Doutor, não é porque ele foi revel que é uma revelia, é a punição, tá? Que a parte promovida atrai para si quando deixa de apresentar defesa ou de se fazer presente em uma audiência. E aí isso gera uma consequência processual, que é a presunção de veracidade de que tudo que a outra parte alegou é verdade. Só que essa presunção é uma presunção relativa de veracidade, ela pode ser desconstituída, derrubada por outras provas. E se a parte estava alegando que a autora tinha recebido seguro-desemprego, o mínimo que o magistrado poderia ter feito, nesse caso, seria oficiar o Ministério do Trabalho e Emprego para saber se era verdade ou não, para não dar uma decisão arbitrária. Aí, nesse caso, a gente acabou tendo o quê? Um reclamado condenado a pagar uma verba que a mulher já tinha recebido. Então, isso eu estou trazendo esse ponto para vocês entenderem que não é porque eu advogo para trabalhador ou para empregador que eu quero passar como um trator por cima da outra parte. Eu quero trabalhar com boa fé, eu quero trabalhar com base no que a legislação diz, com base nas provas. Mas o que nós vemos dentro do Poder Judiciário, infelizmente, vindo de alguns magistrados, são magistrados agindo em prol de seus próprios interesses, em prol de suas próprias convicções, indo contra o que a legislação fala,
indo contra os fatos processuais demonstram. Enfim, eu já tô quase encerrando essa conversa. Conversa longa, não foi, galera? E o que acontece é o seguinte. Então, eu entrei com um agravo interno, interpus um agravo interno. O agravo interno, ele, se for analisado pelo colegiado, por um órgão que é composto por diversos desembargadores, eles podem concluir se aquela decisão monocrática é válida ou não. E o que é que esse desembargador fez? Ele, em vez de determinar a remessa do agravo interno para o colegiado, certo? Como ele deveria, para que essa decisão monocrática dele fosse analisada ou não, fosse revista ou não, ele simplesmente segurou o agravo interno e mandou apenas intimar o juiz e a outra parte, tá? Para que se manifestassem, porque assim ele arrastaria o julgamento desse mandado de segurança por meses, uma vez que estamos perto do recesso forense, e o tribunal não analisaria se o meu cliente, que era o exequente, deveria obter essa liminar ou não, no sentido de determinar essa penhora através do julgamento do agravo interno, entendeu? Então, em resumo de história, nesse caso, eu acredito que se eu tivesse prosseguido no sentido de aguardar o julgamento do agravo interno, provavelmente, tá, o tribunal teria deferido o mandado de segurança no sentido de determinar a penhora. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu procurei a jurisprudência do tribunal. E maciçamente, a maior parte das decisões são no sentido de dizer que não existe impedimento à determinação de penhora durante a execução de um processo. O que pode acontecer é algo que é penhorado ser considerado impenhorável. E aí a parte executada vai apresentar a defesa no momento oportuno. Ademais, eu achei decisão desse mesmo tribunal dizendo que não existe impedimento para que um exequente obtenha a penhora em seu próprio processo, ainda que o magistrado tenha reunido diversos processos em um só para dar prosseguimento aos atos executórios através de um único processo judicial. Então, provavelmente, essa decisão teria sido derrubada. Só que, apesar da minha frustração, eu sabia que eu deveria tentar resolver essa situação de uma forma célere. E nem sempre a forma célere é a forma correta, a forma justa. Então, foi quando eu entrei em contato com a executada, tá? Porque eu tomei ciência de que estavam realizando acordos em outros processos e conseguimos realizar um acordo e eles pagaram essa dívida. Então, isso me deixou ainda mais frustrada, porque se eles pagaram a dívida através de um acordo, isso mostra que o que eu aleguei no primeiro momento, desde a primeira petição que eu fiz nos autos, era verdade. Que ela tinha condições de pagar e que tinha dinheiro na conta para realizar, para dar prosseguimento à penhora. Então, gente, quando a gente, enquanto advogado, pensa em um processo judicial, você tem que ver o processo como um todo. É claro que é uma batalha diária, pequenas batalhas que o advogado vai construindo até conseguir chegar ao fim do processo. Mas nem sempre mostrar que você está certo significa resolver o problema do seu cliente. E a frustração que você vai sentir por você saber que você, enquanto profissional, está fazendo um bom trabalho e que você está certo, você vai ter que aprender a trabalhar dentro de você. Porque eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou uma boa advogada. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu estou certa. O que eu preciso ter em mente é que eu preciso sempre dar o meu melhor enquanto profissional para ajudar outra pessoa, independentemente do que as pessoas ao meu redor, do que os meus pares vão pensar de mim, seja um magistrado, seja um advogado. Enfim, isso foi mais um outro ponto que eu trouxe para vocês hoje aqui, um momento de desabafo sobre a advocacia, certo? E que são assuntos que são pouquíssimos abordados, né? Que ninguém comenta.
tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, você tenha aprendido algo com esse vídeo. Meu maior objetivo aqui do canal é ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre os temas que eu abordo, a partir das minhas experiências profissionais e pessoais, tá? Então, se você puder, dá like nesse vídeo, ajude o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo. A plataforma vai sugerir o nosso vídeo para outras pessoas. Compartilha nas redes sociais. Quem sabe você não pode ajudar um outro advogado a saber o que fazer dentro de um processo e a entender que ele não está só nessa luta diária. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!